Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo é para trazer debate sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras venceu por 1 a 0, jogando bem, mereceu até ganhar demais. Teve um gol anulado ali que fica em interrogação, né? Por causa daquela linha traçada pelo VAR, traça um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Aí no final de tudo vai lá e dá impedimento e anula o gol do Palmeiras, né? Um gol que poderia levar a decisão para os pênaltis. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Pessoal, também quero te pedir para você me seguir lá no Instagram. Vou estar deixando o link na descrição desse vídeo. Me segue lá, pois está bem legal. Vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Leila Pereira falando, o Spindel falando e o Marcos Braz falando e o Tite não falando, que era o cara talvez um dos mais importantes para ser ouvidos hoje depois de uma atuação muito ruim do Flamengo, apesar da classificação. O Abel deu uma entrevista exclusiva para o nosso companheiro, o Abel, né, que era da transmissão, o repórter da transmissão, não deu a coletiva, mas deu uma... A gente vai mostrar daqui a pouco essa entrevista. Ok. Mas muito bem, vou com você mesmo, Arnaldo. Classificou o Flamengo, você viu essa turma toda falando de arbitragem, que pode ser um capítulo que a gente vai falar depois. Aliás, curioso um jogo como esse, tudo bem que eu era um espectador neutro, tanta reclamação de arbitragem, mas foi tanta coisa assim que determinou o jogo, para mim, nenhuma mas marcação. Teve bastante lance difícil, hein? Não, tudo bem, pode ter lance difícil, mas foi por isso que o fácil. Palmeiras jogou bem e não ganhou, e o Palmeiras Isso é jogou outra. mal. Eu digo assim, tem partidas que não acontece nada. A de ontem teve muito lance polêmico. Sim, teve, mas... Aliás, para quem assistiu o programa ontem, dissemos aqui, né, que seria assim. Sim, seria cheio assim, de intervenções do VAR, cheio de lances polêmicos. Mas assim... Por causa do estilo do jogo, por causa do modelo do jogo. O Arnaldo vai falar, depois eu falo. Não, mas o meu ponto é que 2 a 0 no primeiro jogo com o Flamengo amassando o Palmeiras, 1 a 0 no segundo jogo com o Palmeiras amassando o Flamengo e classificou aquele que foi melhor no 180. Para mim, isso não teve nada... É bom você recapitular, porque de fato uma eliminatória ela é feita de 2 jogos, né? Ela não é feita de um jogo só, né? Não dá para analisar o jogo de ontem sem analisar o anterior, até porque as estratégias dos treinadores elas se basearam para esse jogo no resultado de 2 a 0 para o Flamengo na partida de ida. E assim como na partida de ida teve reclamação uma aqui ou lá, né? Por que não expulsou o Veiga? Porque isso vai acontecer sempre. Acho que é muito difícil no futebol brasileiro comandar partidas desse nível, sobretudo no ambiente do Allianz Parque. Acho muito difícil. Qualquer árbitro lá tem dificuldade. Sugiro que quando jogarem Flamengo e Palmeiras, já que os cartolas querem falar e os técnicos não, e os jogadores não, sugiro a moda antiga, se forem se enfrentar em algum momento na vida, que sentem as 2 diretorias que gostam de falar pra caramba e definam o árbitro, elas, e aí se responsabilizem, porque é muita frequência de transferência de responsabilidade de parte a parte. E o que eu vi no jogo, na segunda estratégia, muito bem antecipada pelo Massa, é o Palmeiras invertendo completamente o tipo de jogo que ele praticou no Maracanã para ele tentar descontar os 2 a 0. Numa estratégia, acho que muito bem elaborada para esse jogo, para essa desvantagem, para o ambiente, para o terreno, inclusive para a arbitragem. Acho que o Abel é tão bom em estratégia que, inclusive, ele pensou que era o Daronco que estava apitando o jogo pela situação de 3 zagueiros, bola aérea, bombardeio aéreo. E acho que o Palmeiras fez a blitz que a gente está acostumado no início, foi bem na blitz inicial e passou a cruzar bolas na área do Flamengo. Até o Tite reagir a essa situação, colocando o Davi Luiz para terceiro zagueiro e equilibrar um pouco a questão aérea, demorou bastante, o Palmeiras já poderia ter feito 2 a 0. E o jogo ficou naquela... expectativa do gol poder sair do Palmeiras num cruzamento e a decisão ir para os pênaltis. Saiu até o gol do Flaco Lopes e aí foi anulado pelo VAR, que, como você sempre fala, eu concordo com você, além de ser intervencionista, o VAR objetivo, que deveria ser apenas se está na frente ou atrás, no Brasil, ele não esclarece, ele não presta, ele não soluciona, ele não, até hoje você não sabe se estava um pouco à frente ou não. A impressão dos 2 lances, para mim, a olho nu, eu tento ver a primeira, é que o primeiro gol, o do
o do cruzamento do Caio Paulista, a posição era legal, a bandeirinha estava com a visão encoberta, o Varela estava encoberto pelos jogadores do Palmeiras, acho que ela não pôde observar, o VAR corrigiu. Para mim, ele veio de trás tão claramente, mas eu estava vendo o Varela. Se eu estou vendo o Varela, do outro lado, a bandeira está do outro lado. Estou vendo um cara branco e eu vi que o zagueiro do Palmeiras veio de trás. Gol legal, perfeito. O lance do Flávio Lopes é mais difícil, é mais, como é que eles gostam de falar? Ajustado. A impressão que eu tive na batida é que ele estava um pouquinho à frente, mas aí não é a linha do VAR da Santa Efigênia Pajé que vai elucidar se estava um pouco... O Massa sempre fala que esse tipo de jogada do Palmeiras é tão recorrente e a largada, a saída, a linha de ataque do Palmeiras, ela é tão bem ensaiada, quando está bem ensaiada, que algumas frações, como o Gomes ficou impedido outra vez, esse tipo de lance é muito comum no Allianz Parque. O gol do Palmeiras de bola para... E aí, às vezes, é anulado. O Rony foi anulado outro dia. Porque se fosse um impedimento tão cirúrgico no Brasil, a linha que a gente confia plenamente, poderíamos estar discutindo se o segundo gol do Flaco foi ou não legal, na nossa opinião. Não acho que, de fato, foi a essência do jogo. Acho que o Palmeiras foi muito bem até a expulsão do Abel. Depois a gente conversa sobre isso. Né? Muito bem, no seu limite, fazendo trocas no primeiro tempo necessárias, por necessidade. E acho que o Palmeiras, mesmo os jogadores estavam desacreditados no limbo ali. Acho que eles foram bem, o Gabriel Menino teve que entrar. Acho que fez um papel ok. O Palmeiras conseguiu resgatar um pouco de Palmeiras, que estava perdido, a gente não sabia aonde. Né? O Flamengo, classificado, ele foi muito mal nas duas partidas em São Paulo, com jogadores diferentes, mas mal demais em termos de estratégia nas duas, mas muito mal. Não foi pouco mal, não. O 1-0 do São Paulo ficou barato, o 1-0 do Palmeiras ficou barato, pelo que o Flamengo não jogou com jogadores diferentes. E estratégias, para mim, muito equivocadas nas duas, porque o Tite sabia qual é o time que o Zubeldia ia escalar e ficou sabendo, via Massa, via todo o setorista do Palmeiras, o time que o Palmeiras ia escalar, com 3 zagueiros, dupla de ataque, Veiga mais atrás, que é uma coisa que eu gosto, achei uma coisa interessante e o time não ficou desequilibrado. Mas é o Flamengo quem passa. O Flamengo, dos 3 grandes, dos 3 poderosos, é o único que pode ganhar a tríplice coroa que o Tirone tem, né? O Botafogo já não pode, o Palmeiras já não pode. A questão do rescaldo dessa classificação do Flamengo e da eliminação do Palmeiras já tem uma primeira resposta necessária no próximo domingo, quando eles se enfrentam. Curiosamente, de novo, futebol, quem saiu aplaudido e eliminado com esse resgate foi o Palmeiras. Quem saiu criticado e pressionado, e o técnico nem quis dar entrevista, é o Flamengo. E assim, muitas vezes, é o futebol. Quem está atrás na tabela do brasileiro é o Palmeiras. O Palmeiras vai ter que correr atrás no Maracanã. Mas quem tem que dar uma resposta em campo é o técnico do Flamengo e os jogadores do Flamengo. Né? É curioso isso, né? Já estava um pouco assim antes do jogo, está mais agora depois do jogo. E acho que são sempre duelos muito ricos em todas as discussões possíveis. E a gente tem que lembrar que pela primeira vez, com toda a tropa de choque preservada, o Palmeiras venceu o Flamengo no Allianz Parque. Né? A gente falava 7 anos. Venceu e ficou muito, muito próximo de igualar o placar. Se você perguntar, se eu espremer os 2 jogos, que eu vi atentamente, quem jogou, quem mereceu, isso aí fala merecer meio, né? Um verbo meio estranho no futebol. Mas para mim, quem jogou mais no cômputo geral dos 2 jogos, para mim foi o Flamengo, na partida de ida. Jogou mais do que o Palmeiras jogou na volta. Mas o Palmeiras foi muito bem ontem, isso é inegável. Até a expulsão do Abel. Muito bem, Massa. Palmeiras eliminado, Flamengo classificado. Um dos que está aí em 3 frentes ainda, porque o Botafogo também caiu. Daqui a pouco a gente fala sobre o gesto obsceno do Abel e tudo mais. Mas, ao final, aplausos para o Palmeiras pelo jogo que fez, 1-0, poderia ter feito outro e tudo mais, quase conseguiu. Está eliminado, mas é aquilo que você falou ontem, né? O importante era o Palmeiras fazer um bom jogo, que acabou fazendo. Cara, assim, me deem um pouquinho de tempo, porque tem muita coisa para falar, tá? Sim. Então,
este Palmeiras que a gente viu ontem no Allianz é o Palmeiras que a gente está acostumado a ver em decisão, que a gente viu nos últimos 12 jogos do ano passado, que a gente viu em outras decisões de mata-mata. O que me cabe tentar entender é o que aconteceu contra Botafogo, contra Fluminense, Vitória e Flamengo no primeiro jogo. Então, para entender isso, a gente precisa olhar para um número excessivo de contusões musculares, porque quando ganha o título é legal. Eu já fiz matéria com o Daniel Gonçalves, que é o chefe do Núcleo de Saúde e Ciência lá do Palmeiras. Investe um montão de dinheiro lá e não é pouco, tá? Todo ano tem tecnologia nova, tem câmera hiperbárica, tem oxigênio que importado da NASA, tem comida parbolizada. Cara, isso, para mim, a explicação simples é a seguinte. Quando o Abel muda o modelo de jogo depois do Paulista, quando você passa a marcar adiantado, os jogadores precisam estar preparados fisicamente para isso. E ele errou aí, porque o Mike sentiu de novo. O Felipe Anderson saiu, tomou uma dedada no olho, mas o Lázaro já sentiu lá atrás, no melhor momento dele, contusão muscular. Rômulo, contusão muscular. Zé Rafael, contusão muscular. O Veiga teve que sair por causa de problema muscular. Ele parou. O detalhe do jogo, é bom a gente, quando torce por um time, conseguir ter a consciência de ver o jogo sem estar na arquibancada. Preste atenção nos detalhes do jogo, como no segundo tempo o Veiga passa a não bater mais falta e não cobrar mais escanteio. Exatamente. É um jogador fundamental na bola parada, já não tinha o Felipe Anderson. Então ele sai do jogo porque a coxa esquerda dele, ou a perna esquerda, não sei exatamente olhando o problema, não tinha condições de jogo. Então foi mal planejado para chegar em agosto, e nós sabíamos que mata-mata em agosto, que a temporada seria o mais difícil em agosto. Então tem erro aí. De quem é? Eu não sei se é de quem é. A responsabilidade é do Abel Ferreira. Ponto. Isso não dá para tirar e não... Vocês me conhecem um pouco, ou bem, já nesse tempo, sabem que eu não sou de, como dizem, passapano. Então, quando você muda o modelo tático de jogo, você precisa ter jogador preparado para te atender. Né? Quando os reforços chegam, o Maurício não pode jogar a Copa do Brasil. E o Palmeiras perdeu o lado direito dele ontem. E foi aí, com 35 minutos, que o Flamengo respirou um pouco no primeiro tempo. O lado direito do Palmeiras estava funcionando por quê? Porque você tinha os dois lados funcionando. O Veiga, como meia por dentro, o Caio Paulista passando, e bela partida do Caio Paulista, tá? Como ponta, o Mike passando como ponta e o Felipe Anderson por dentro com dois atacantes. Aí você corre risco atrás? Corre, porque você tem só 4 caras para defender, que é o Aníbal, que ficou um pouco mais, e os 3 zagueiros. Mas era risco que tinha que correr diante da incapacidade que esse time mostrou no primeiro jogo lá na Copa do Brasil, certo? Então, essas questões, elas precisam ser discutidas no Palmeiras internamente, que seja internamente. Tá? Há uma interrogação, há uma dúvida, sim, e por que esse time teve tantas lesões musculares. 2 torções no tornozelo do Murilo, fatalidade. Contusão do Piquerez, ok, fatalidade. 2 torções no tornozelo esquerdo, joelho do Estevão, ok, fatalidade. Um trauma, uma pancada, você fica fora um jogo, ok, tá? Mas tem um excesso de contusões musculares aí que precisa ser pensado. Isso deveria ter sido pensado antes, porque agora não adianta pensar. Porque agora tem o Flamengo de novo. E se perder pro Flamengo domingo, o brasileiro acabou. São 5 pontos perdidos hoje a diferença. Não é isso? Pro Flamengo? Exato. Ou mais? Vamos lá. Então, Flamengo com o jogo a menos, né, ainda. Isso, então. Tô falando a diferença por pontos perdidos. Você faz por pontos perdidos, né? Na tabela, o Flamengo tem 40, o Palmeiras tem 37. Então, o Flamengo tem um jogo a menos. Então você pode abrir a 6, né? Isso. Se ele vencer o jogo atrasado. Pode ir a 6. Mas o Botafogo tem mais ainda. O jogo do Flamengo contra o Internacional atrasado. E o Botafogo também agora, como o Palmeiras... O Botafogo tem os mesmos... Tem os 6 inscritos de vantagem sobre o Palmeiras. O jogo domingo é fundamental. Agora, pergunto a vocês, quem vai jogar domingo? Pois é. Essa é uma questão. Né? O Mike
a torcida do Palmeiras reclama do Marcos. Por que joga o Marcos Rocha? Por que joga o Marcos Rocha? Porque o Mike não aguenta. Ora, se o Mike não aguenta, o Giai tinha que ter sido contratado em janeiro. E o elenco tinha que ter sido reformulado antes. Não agora. Tudo bem, se você pensar num trabalho longevo que para 2025 o Giai vai estar mais habilitado, né? Que você vai ter a possibilidade de ter ele ano que vem, ok. Se você olha nessa régua mais longe, eu concordo com planejamento. Mas eu sabia, vocês sabiam, a torcida do Flamengo sabia, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do mundo, que agosto ia ser essa carnificina. Então, a pergunta que eu faço é, por que é que não jogou assim lá no Maracanã? O que impede de você jogar assim ou jogar como jogou contra o Botafogo? Perfeito. 1-0, perdeu o jogo, ok? Daquele jeito. Exato, 1-0, perdeu o jogo, tá tudo certo. Entendeu? Tá longe do Palmeiras ter, independente do frame do Flaco, a bola do Murilo na trave, outras duas grandes defesas do Matheus Cunha, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, contra um Everton que pegou uma bola. Uma bola. Então, é claro, óbvio que dá um baita talento você ver o time voltar a ser o Palmeiras. Se vocês observarem o time que terminou o jogo, vocês vão ver que tinha pelo menos 5 jogadores que não são jogadores que jogam todo jogo. Né? E os principais estavam fora. Então, se aposta na recuperação de um jogador como o Dudu, que assina um contrato com o Cruzeiro e não rende, não tem condição. Ele não tem condição. Não entrou ontem porque ele não tem condição. Lembrei do versões Dudu e Gabigol, espectadores da partida, como a gente. Entendeu? Dois jogadores num jogo... Uns 4 milhões de salário coisas por mês dos dois. Não tem como. Agora, tem uma contusão grave aí. Claro. Né? Então, no caso de um, no caso de outro, não tem contusão o outro nenhuma. não, o outro tem tilt. Então, é contusão grave. Agora, o Palmeiras precisa sentar no seu divã interno lá e saber tirar uma lição disso aí. Perder faz parte do jogo, cara. Perder faz parte do jogo. E a gente tem que saber perder. E o palmeirense precisa saber perder. Ok? Tá? Precisa saber perder. Nós todos precisamos saber perder. Perder dessa forma, com o time aplaudido, eu até fiquei surpreso. Eu esperava até uma outra reação. Mesmo o time jogando bem. Mas a forma que foi realmente muito impactante. Isso dá um ânimo, dá uma injeção de que o Palmeiras possa ter mais ou menos, se não em todos os jogos, que também é impossível, porque tem a questão do mata-mata, daquilo que você pensa para o jogo, vamos jogar tudo aqui. Isso não dá para manter em 38 rodadas. Isso é óbvio, eu entendo isso, qualquer criança entende. Agora, o número de contusões musculares, vou deixar bem claro para que lá dentro do Palmeiras os caras não fiquem falando, mas o Piquerez superou. Não, musculares, chama muito atenção. Chama muito atenção. E para um tipo de jogo como o Palmeiras faz, que é muito físico, não é um jogo de beleza, né, de balãozinho, não, é um jogo de pressão, de ataque, linha direta, vamos, cruzamento por baixo, por cima, pressão, volume, escanteio, faltinha lateral. E é assim que o Palmeiras sempre funcionou nos últimos 4 anos, tanto nos títulos como nas remontadas, né? Então, faltou pouquíssimo, mais do que o frame da arbitragem que nós vamos discutir, Abel, regra 12, vou falar disso já. Para mim, a bola na trave do Murilo é que é o pecado do jogo, né? Diante de um adversário que se acovardou, que terminou o jogo com 4 zagueiros e se defendendo mal. Se defendendo muito mal, certo? Então, para mim, o mais que eu quero mais entender, e vou me debruçar nisso, por que você tem um time que está abduzido em 3 jogos, some, que se o Fluminense jogasse contra ninguém, venceria por 1-0. O Vitória ganhou do Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. E o jogo contra o Flamengo foi ridículo. O Flamengo não teve adversário. Os 2 gols do Flamengo, mesmo assim, saíram em 2 erros do Palmeiras. É normal, o futebol é assim. Tá? Então, outra explicação. Por que o Richard Rios volta da Colômbia achando que é o Richard de Instagram? Precisava dele ontem. Precisou daquele Richard Rios lá do jogo na Colômbia. Então, perderam a mão?
Deram folga para ele para quê? Vai fazer o quê na Colômbia? Tá? Não foi o filho dele que nasceu, que eu acho que o Abel, neste aspecto, tem razão. Há coisas mais importantes na vida do que o futebol. O nascimento de um filho, eu não tenho filho, tenho 2 cavalos, 2 cachorros e um cavalo doente. Eu não sei o que é, mas deve ser uma coisa, o máximo que um homem e uma mulher podem sentir vivendo. Que é presenciar um filho. Ok, agora o outro que volta lá, famoso, entendeu? Virou música. Virou primo do Rames. Então isso é falta de comando. Tem que ter comando nessa hora. Certo? E é o comando da direção e do Abel Ferreira. Ah, vamos dar folga pro cara, mas pô, como assim? O Zé Rafael não consegue jogar. Concorda? O Zé Rafael não consegue jogar. O Fabinho tá lá de poste. É um poste, não joga nunca. E aí você perde o meia e não põe o Rômulo. Põe o Lázaro, improvisado. O Rômulo é meia, filho. E a pergunta foi feita na coletiva pelo jornalista Pedro Cunha, que por acaso me ajuda lá no meu canal Raiz. Por que é que o Rômulo sumiu? A resposta é de sempre. Tem muitos jogadores e tal, cada um tem que esperar o seu tempo, não sei o que lá. Não que ele seja o Zico, só que o que eu estou dizendo aqui é que se você não tem um meia, você tem um jogador como ele, que é bom jogador, que tem bom chute de média distância, para entrar era o Rômulo e não o Lázaro. Então, diante disso tudo, a classificação do Flamengo, ela é normal, entendeu? Natural até, ok? Pelos 2 jogos, assim como a questão arbitragem, a hora que vocês quiserem eu falo. E tem muita coisa para rever nesse Palmeiras. E é uma coisa importante para que vocês aprendam. Não é porque você tem um trabalho vitorioso, isso ninguém discute. Um treinador muito acima da média, acho que talvez alguém discuta. 10 títulos em 4 anos, 14 em 10, que você pode achar que tá tudo bem, a gente vai levando, a gente dá uma acomodada e a coisa anda. Futebol não é assim. Tá bom? Tudo bem. O Vessa... Então, aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre a partida entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras agora já é eliminado da Copa do Brasil, né? Agora vai focar as atenções na Libertadores e Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Lembrando, link na descrição do vídeo do meu Instagram. Forte abraço a todos.